Posso falar? Sim, claro. Bom, a primeira pessoa a apresentar é o José Marinho Filho. Aparentemente ele não se encontra na sala, então eu vou passar imediatamente a palavra. Primeiro dizer que a ordem de apresentação é o professor Lucas Azambuja, depois as professoras Angelita e Tatiana e depois a professora Mariana. O Lucas Azambuja é doutorando na Johns Hopkins University em Sociologia e tem estudado, sua tese de doutorado vai versar sobre a dependência e a burguesia interna. Então, prazer tê-lo aqui, Lucas, e a palavra está contigo. E aí depois eu faço a apresentação à medida que cada expositor ou expositora, no caso, nos próximos teremos 3 expositoras, né? Eu vou chamando, apresentando e vocês fazem as exposições de 20 minutos, cada um. Obrigado. Obrigado. Olá todo mundo, obrigado Alexandre, é um prazer estar com vocês aqui. O que eu estou apresentando hoje, na realidade, é um papel que eu escrevi para o meu mestrado no meu programa de doutorado. Meu paper é escrito em inglês, então vou apresentar em inglês, mas eu posso responder qualquer pergunta, comentário em português de boa. Então, em inglês, eu vou começar em inglês. E também, infelizmente, eu tinha uns slides para apresentar, mas está tendo problema de internet. Eu vou aqui, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só perguntar. Eu tenho uma tendência de falar meio baixinho, então, por favor, fala se não está dando para ouvir. So I'll be in English. E só para qualquer curiosidade, eu sou filho de imigrante brasileiro. Eu nasci nos Estados Unidos, mas fui criado por brasileiro lá, então eu falo inglês, português, né? Mas é só para qualquer dúvida, assim. And I'm at Johns Hopkins, eu estou no 3º ano de doutorado agora, começando a proposta de minha tese, né? Então, English now. But what I was thinking was kind of, so this is like a kind of a long paper that I wrote. It's far too long, I would say. And what I'm trying to look at is kind of, what I tried to do was a sort of analysis of the specific politics that came with the capitalist class's relationship to the PT's Progressive Project, right? So particularly FIASP. I'm looking really closely at FIASP leaders. And what I kind of tried to do was, I'm trying to negotiate this, am I looking at Brazil as a case or Brazil as an end in and of itself? As someone in like the North American Academy, there is this kind of, this tendency to have to justify Brazil as a case of something. So the way that I kind of presented it to my advisors at Hopkins was, this is a case of local capitalist class in the semi-periphery, making a sort of tactical or strategic or some sort of ties with the progressive movement led by the PT. So I was trying to understand that. When I initially wrote the paper, I really wanted to do that through a kind of combination of Cardoso, Bambira, from the dependency tradition, and Polanyi. I thought that Polanyi had a relevance to the case. So the paper that I sent has a lot of Polanyian elements. As time has progressed, though, I've kind of moved away from Polanyi and just tried to really just ground it in the dependency framework. So what I'm talking about today is really in the sort of trying to think about this through Bambira and Cardoso. Really more Bambira. I think someone yesterday mentioned this kind of rearticulation of the dependency tradition where these other people like Marini, Dos Santos are kind of getting this new destaque, like this more highlighted, whereas figures like Cardoso and Frank are kind of falling to the side. Nonetheless, I still, even though they're kind of representative of these two different traditions, Cardoso and Bambira, I think that they both have some useful things to say about domestic capitalist classes. So all that to say, this is a long paper, and what I've done is kind of just focus on the parts that are related more to dependency theory, and focus more on the parts that are related to dependency theory, and really I'm really eager to hear what people think about thinking about the contemporary bourgeois, internal bourgeoisie of Brazil through a dependency framework. That's kind of the thing. So it's really, I'm presenting, but I'm really excited to hear what people say. So that's actually kind of why I think of myself as being here. So I've kind of cut this presentation into 3 different parts. And please let me know, interrupt me if anything gets lost. A sort of an introduction, where just a sort of brief note on dependency theory and kind of
dependency theory as an alternative to sort of a stagist or more Eurocentric view of the bourgeois classes in the semi-periphery. And that's kind of where I present how I'm sort of seeking help and thinking about local capitalist classes in the semi-periphery through a dependencies perspective, right? So kind of looking for help in thinking about that. And particularly, I'll get into more detail about this, but particularly what I'm interested in conceptualizing is capitalist reaction in the semi-periphery, right? So my paper really focuses on sort of 1996 to about 2014, 2016, when Fiespi leaders kind of turned decisively with the PT. And what I'm really curious about is using a dependency theory to think about basically bourgeois reaction, bourgeois right-wing kind of turn, right? And I think as I move forward with my dissertation, the idea is to think about that in relation to Bolsonaro and neo-fascism. It's kind of, as Professor Almeida said yesterday, thinking about fascism from the semi-periphery. What does it look like, fascism in the periphery? So this is kind of like, I'm thinking of that as part of a broader project that I have in that regard. So yeah, 3 parts is kind of introduction, just a note on dependency theory, kind of setting the stage. A brief talk about my empirical findings. So the paper itself has a couple of empirical sections where I look at different archives from Fiespi, kind of internal documents and magazines that Fiespi released throughout this period. And I tried to kind of do a discursive analysis of what's going on, right? So really trying to get at the sort of qualitative features of the specific politics that came with Fiespi leaders' relation to the PT, right? So trying to figure out the specific politics of what they were doing. And I did that through looking at their discourse, right? And their political actions, but mostly their discourse. So I'll get into my empirical findings. I won't go too much into it, but I'll talk about the sort of the undergirding thing between what was undergirding their shift from this sort of ties with the PT to reaction and a support for the coup. And then I won't go into that much, but if anyone's curious about the empirical section, I mean, I'm happy to send the paper to anyone, but also I'll go into more details. But then the thing that I was really more interested in doing today was sort of thinking about these turns in Fiespi's politics through Vania Bambira and Cardoso. So kind of trying to come at some understanding. So basically the paper does something which a lot of people have been writing about for a long time, which is basically what happened, right? So what was it about the PT's project that proved unsustainable and that led to the coup? Michel Temer's coup, right? End of the commodity boom, there's a ton of different ways people have tried explaining this, right? The end of the commodity boom, distributive struggles, the unsustainability of the PT's project. And my paper touches on that, but what I'm really trying to do is step back, not try to give like a causal argument of why it is that SCAF just like became, turned on the PT. Less a causal argument about that, and more, again, like as I said, trying to kind of think of a model of capitalist class politics using dependency theory. So, yeah. And I do that a lot with Vania Bambira. That's the idea. And I'll just say the abstract just really quickly, and then I'll get into it. So kind of, as I said, I was kind of trying to frame this as like Brazil as a case of, right? So I kind of framed it as like, can Latin American capitalist classes take part in progressive projects against neoliberal austerity? Through the case of the Brazilian local bourgeoisie, this paper builds on dependency theory to develop an understanding of the specific politics that come with capitalist participation in such movements. Focusing on the actions and discourses of leaders in Brazil's most powerful industrial association, Fiesp. I analyzed local capitalists' involvement in the Worker Party's neo-developmentalist project, which sought to alleviate the social costs of neoliberal reform through state intervention, industrial politics, and social spending. Data for this analysis comes from Fiesp internal archives and publication, Fiesp studies and informational materials, and media reports. It was during the pandemic, so this is all online. I was stuck in my house in the United States in Baltimore. I demonstrate that while intra-capitalist class tensions, particularly between the internal bourgeoisie, the industrial bourgeoisie, represented in large part by Fiesp, tensions between the internal bourgeoisie and more internationalized northern fractions. I argue that tensions within the capitalist class, as well as the dislocation produced by market reform, led Fiesp leaders towards the PT in the late 1990s, kind of in the aftermath of Cardoso's liberation plan, Plano Real. However, so local capital goes towards this sort of what looks like a kind of a movement against neoliberal austerity, but as I argue, the way that capital
was involved with this movement was really critically distinguished it from other displaced constituencies, right? So it was different than landless workers. It was different than workers in general. It was different than the people in the peripheries, right? So while you can kind of think of this Polanyian constituency, while these people pushed out by neoliberal reform, I argue that local capital was fundamentally different in how it related to this project. What I say is, first, industrial leaders' involvement in this movement came with a reconfiguration of pre-existing pro-market and pro-industry ideologies that were also compatible with neoliberal austerity. In turn, Fiespi leaders turned towards reaction in 2014, spurred by distributive struggles unleashed by the end of the commodity boom, was predicated on the same ideological repertoire deployed in support of the PT's progressivism, right? Second, throughout their participation, industrial leaders remained committed to a modality of neoliberalism fitted to their own realities as a dominant class in semi-peripheral Brazil, right? So I use this idea of the dominated class that I take from Bambita, but I think a bunch of other people say it too. To conclude, I argue that alliance with progressive movements and reaction to them are outcomes of industrial leaders' negotiation of global economic shifts and domestic struggles between traditional elites, the state, and popular sectors. I place this in relation to Bambita's contention that to ensure elite dominance, industrial leaders will consistently choose sort of dependent economic neoliberalism over developmentalist projects that have this danger of empowering popular sectors. And just a quick note on dependency theory. Also, I think maybe a lot of people that we've been thinking about in the last couple of days, for up until about a year ago, I didn't really know if I would be writing about dependency theory. It was kind of a specter in my mind, right? I was familiar with Bambita, I was familiar with Dos Santos and stuff, but it was only recently that I really started thinking about it. So that another way of saying that is, please tell me when I'm wrong, or I'll take anything in terms of advice or suggestions. But so part of what kind of made me think that dependency theory had a real utility here was that it kind of showed the specificity of the social formation of kind of Brazilian nation state because of dependency. Another way of thinking about that is, especially coming from North America, there's a tendency to see local capitalist classes in the global south in reference to what they're not, right? So I think following the dependency perspective, we should see that the Brazilian bourgeoisie should be seen on its own terms, not to be treated in reference to what it is not, right? Instead of just seeing it as, instead of seeing how it's faulty in all of these ways in relation to its more risk-taking or liberal or pro-democratic sort of northern equivalent, I think the dependency tradition suggests to see us, pushes us to think about these local capitalist classes in their own terms, right? Reflecting their position in the world system. So as Agnaldo Barbosa argues, many analyses of the Brazilian bourgeoisie have centered principally on what this class lacks, right? So what I try to do is think about it in its own terms, not thinking about it as just how it's distinguished from capitalist classes in the North. Moreover, while analysts typically presume strong capitalist classes to be liberal in orientation and well-organized and institutionalized parties and rationalized sort of associations, people like Elie Denis argue that this actually kind of obscures the real way in which capitalists actually apply pressure on states in Brazil, right? Right. So, and then as Renato Boschi argues, the political value of the capitalist class have actually revealed traits that are, for a long time, actually frankly authoritarian, right? So when we kind of create this composite of what a normal, good bourgeoisie is supposed to look like, we actually lose sight of the specificity of the Brazilian bourgeoisie in its own right, all right? And then that goes to both the idea of a sort of liberal orientation, naturally, a risk-taking orientation, and also to this idea of this presumption of nationalism, right? So this huge debate about the national bourgeoisie, which people were talking about earlier, right? I think the other reason that I kind of was compelled to think about dependency theory, especially through people like Bambita and Cardoso, honestly, is this idea that the way that bourgeois leadership negotiates crises is always in the context of struggles between northern and financial capital and subaltern states, subaltern classes, right? So local capital finds itself between these two different sort of class formations, right? Sort of basically imperial capital, northern financial capital, and sort of potentially disruptive subaltern classes, right? But I guess thinking about this sort of
I don't know if the word is contingency, maybe that's a question, but how every sort of crisis that leads to a rearticulation of the balance of class forces, it involves local capital sort of negotiating these very different forces, right? And I think thinkers like Bambira really draw us to that, right? Yeah, so like I say, what I'm trying to understand is basically this process whereby Fiesp leaders kind of approximated the PT, right? Approximated Lula, eventually approximated Dilma, and then other kind of popular movements even, and then turn to reaction, right? And I do that, the way I put it here is how the domestic capitalist class from 1996 to 2014 discursively and politically engaged with the neo-developmentalist project through three key crises since market reform in the 1990s, right? So I look at the financial crises of the late 1990s, when capital increasingly began to mobilize against a singular focus on monetary stability, eventually kind of forming a tactical allegiance with the PT. The global financial crisis of 2008, when Fiesp leaders' allegiance to the PT's project kind of grew more solid, as they simultaneously came to more vocally demand both industrial protections and other elements of fiscal austerity, right? So following 2008, you have Fiesp leaders like SCAF come to call even more for administrative reform, even more for these different liberal policies, while simultaneously wanting more protection and defense of the productive sector. And then the sector's eventual reaction against the project and turn to the forces of austerity in the midst of the sort of recessionary spiral of 2014, right? So there are these three different crises that I'm analyzing, right? Sort of different conjunctures that lead to different orientations of capitalist class leaders. There's also the huge question of what is this capitalist class that I'm talking about, right? So there have been different ways historically of thinking about it. Armando Boito has a sort of internal versus external bourgeoisie. I think Saad Filho has that too. I'm still trying to figure out how to think of that, right? But basically, I'm trying to think of local capital, right? Local capital, that sort of social actor that was, for many, either seen as irreversibly backwards or a potentially sort of liberating force, right? But that is, I think that's an open question that I'm kind of thinking about too from people. Is like, what does local capital mean? For people like Boito, it's the penetration of foreign capital is so great that you can only think about it in terms of kind of degrees, right? There's no such thing as a purely domestic capitalist class anymore, which becomes a question too, thinking about dependency theory in the context of that, right? So dependency theory since financialization and neoliberal reform, that's like a big question for me too that I wanted to ask. So yeah, just to kind of briefly talk about the empirical findings is, I think kind of argue, just looking at different pronouncements from different Fiesp leaders, presidents, and different representatives of the different sindicatos that take part of Fiesp, that the sort of shock of neoliberal reform in the 1990s produces a lot of social dislocation and uncertainty, which leads local capital to reject the singular focus on monetary stability and the lack of corresponding industrial policies, right? So Horácio Laffer Piva, the president of Fiesp in that period, like reflecting back on FHC's administration, he calls it undeniably haphazard, and he criticizes the not consensual way in which market reform had taken place under Cardoso. This was in an interview, I think in like 98, actually. And then, or actually, when? I think it was 90. I have it 98 here, but I think it was actually later. I forgot to put the exact number. But it was around this period. It was early Lula period, right? So like 2003 maybe. In an interview, he criticizes the way that Cardoso kind of led market reform. And then he also has these other kind of beautiful little statements about sort of kind of unity between the PT and capital. He says government and business must start acting as allies rather than competitors, finding solutions together, jointly improving general conditions for business and for economic development and to improve social conditions, right? So following the sort of late 1990s, all these financial crises, the shock of reform, you have leaders in Fiesp kind of approximating the PT, right? Alfredo Saad Filho calls it the sort of emergence of an alliance of losers. All of these different social classes that had lost in the process of reform kind of unite behind this productivist project of the PT, right? It's notable, though, that when you look at Piva, when you read these interviews, yeah, he says stuff about social development, working with business, more industrial policy. He criticizes Cardoso, but he also continues to call for further tax cuts, labor deregulation, and administrative reform, right? Administrative shock. So then I look at this early,
this kind of context in which Lula is elected, and he's able to secure some key support from people like Paulo Scaff. And then I go on to look at the global financial crisis of 2008, right? And this sort of solidification of this pact between leaders in FIASP and the PT, right? And PT's kind of response to the global economic crisis is praised by a bunch of leaders in FIASP. It's a kind of anti-cyclical response, right, where there's a lot of support given to kind of key industries, national champions. And of course, it's undergirded by the global commodity boom, right? And then I kind of go on, and I don't know if people, I think it was like Manifesto por Brasil Produtivo or something, but it was like the leaders in CUT, the big labor confederation, and FIASP, they issue this warning call against the industrialization, growing dependence on primary sector. They have these protests together, na Paulista. They called for public investment, regular wage hikes, and collective action in defense not only of industry, but development and social justice, right? So you have SCAF. This was when? Which year? 2011. Okay. So it's SCAF, Paulinho da Força, and whoever was in charge of CUT. So it was Dilma. No, yeah. CUT. The CUT, yeah. 2011, which is, yeah. But then, of course, like, as we all know, it's like this familiar story. It's like, you know, in 2011, you have FIASP and CUT leaders talking about, you know, defense of Brazilian industry and a fight against high interest rates. That's a big issue for them, high interest rates. But then by 2014, we know the story. Recession starts, huge protests in 2013, Lava Jato, beginnings of the coup, rumblings of the coup, right? So basically the thing that really is curious for me is like how you have it. In 2011, SCAF is hanging out with people from CUT talking about reindustrializing the country. A few years later, não paga pato, right? This kind of question, right? So then, it's a well-known story, unfortunately. But, you know, despite praise for PT's pro-industry outlook, the discourses of FIASP leadership came to disavow and demonize interventionism, bad administration, corruption, and irresponsible social spending of the PT. You know, what had initially been attractive in state activism, following the crises of the late 1990s and 2008, came to reflect limitations on free enterprise, as SCAF says in 2015. They started to demand more orthodox policies, reduce taxes. Taxes become a huge issue. And according to people like Singer and Boitud, FIASP leaders unite with the forces of austerity, right? Financial and northern capital. There's a ton of different explanations for this that we can think of. You know, financialization means that capital was less interested in industrial policy, because they were getting a lot of money, kind of rentier interest. They were getting a lot of money from financial speculation, and they didn't care about manufacturing anymore. So financialization, distributive struggles, which I'm kind of convinced by that argument, that the end of the commodity boom means that this autonomy that the state had, that they had the superávit, that they could like fund all of these different policies and industrial policy through the money that they were getting from the commodity boom. Once the commodity boom ends, then you have a distributive struggle, right? And then that leads capital towards a more right-wing thing. You have people like, I think Laura Carvalho makes the argument that more or less the PT's economic model had exhausted itself. It was kind of unsustainable. And then you have others who argue that more or less capital just got really concerned with kind of emboldened popular sectors, right? So it was a victory of financial internationalized and northern capital over emboldened popular movements. And as a part of that, the internal bourgeoisie turns to the forces of austerity. As I said before, this is a huge debate. I'm not necessarily trying to make a claim about what exactly happened, what it is that led the FIASP to the right. But more I'm thinking about how to think about that through a dependency perspective, right? To think about the qualitative nature of these different political shifts through a dependency perspective, right? So how do you characterize these political commitments? A big question for me is, are these different shifts in FIASP leaders, is it a pendular movement? That they go from, you know, attachments to popular movements and then concern towards a kind of shift to the right? I'll get into that in a little bit more. What does this say about the specific politics of bourgeois leaders in the semi-periphery, and how to think of the specificity of these politics in light of dependency, right? So basically I'm asking more qualitative questions, I suppose.
and I'll just go really quickly, kind of my empirical findings, and again, I'll send the paper to kind of, because it'll explain more. But industrial leaders, as I argue, throughout these different crises, industrial leaders' involvement in this movement came with a reconfiguration of pre-existing pro-market, pro-industry ideologies that were also compatible with neoliberal austerity, right? Surprise, surprise, Paulo Scaff, never came out as a socialist. Like, that's not, But Fiesp leaders turned to reaction in 2014 when this happened in the context of the end of the commodity boom. When they turned to reaction, in many ways, the way that people like Scaff spoke actually sounded a bit like the way that they were speaking before, right? We need to defend industry. We need to have administrative reform, right? So throughout their participation and reaction to the movement, industrial leaders remained committed to a modality of neoliberalism fitted to their realities as a dominant class in semi-peripheral Brazil. And the argument that I make is that what they want is industrial policies with austerity, right? They want labor deregulation and industrial policy. They want BNDES money, and again, labor deregulation, right? Low interest rates and sort of social austerity is more or less the argument. Just some kind of conclusions before I get to the real interesting part here, but the Brazilian case shows that the ideologies local capitalist leaders deployed in support of the neo-developmentalist project were largely compatible with neoliberal austerity and authoritarianism. As Fiesp leaders of alliances shifted, they emphasized different elements of their discourses, but nonetheless remained wedded to that specific modality of neoliberalism that I'm talking about, right? That combined pro-industrial production, pro-industry elements and kind of fiscal austerity, right? And I think, again, this idea of dominant class, right? So obviously the local bourgeoisie is dominant in relation to subaltern sectors, but is subordinated to financial and northern capital. So basically Fiesp leaders, when they did turn against Dilma, what they did is re-articulated a lot of these same discourses they had previously used to support the progressive politics of kind of the PT's protectionism, right? Blá, blá, blá. Já passou 20 minutos. Pode concluir, só. Okay, yeah. Mas enfim, geez, that's bad. I said I was going to make it short. I'm sorry, everyone. But I put this, I'll just say really quickly, I'll just put this in the context of Bambira's own argument that revolutionary movements kind of grow and they rise and they fall in this sort of discontinuous process, right? And at certain moments in this discontinuous process, dominant classes might seek to incorporate them, right? Dominant classes recognize the importance of kind of linking with different popular movements. However, as the sort of pressures that are unreleased, the pressures that are released with the development of these popular movements, dominant classes recognize threats to their own hegemony, right? And in that process, these different fractional divisions within broader capitalist class become secondary, right? And then there's this kind of, and that, as Bambira says, it's in these moments that the most open repression become a necessity of the system, right? And Cardoso, even though they have really different political orientations, Bambira and Cardoso makes a really similar argument. So to assert itself as a politically dominant class and expand economically, the industrial bourgeoisie is forced to support reforms and measures that oppose traditional dominant groups. But subsequently, in this movement, it entangles itself with the only allies it can count on, urban and popular social forces. To ensure its economic expansion and attempt to gain political control over the movement, it risks losing hegemony in the future, right? Therefore, it turns it back immediately, right? So you have this sort of pendular shift. And sorry, I'm going to end it right now. I think just the key part, though, is that when Fiesp leaders kind of went against the productivist project of the PT, it wasn't them going against their own interests. It was them negotiating with broader hegemonic struggles. I'll leave it for there, but I guess my real question, though, is just sort of, there's one way of seeing this where it's a pendular thing, where leaders in Fiesp will go back, as Cardoso suggests, from popular movement to traditional elites, kind of just over these hegemonic concerns. But thinking about this in light of financialization and this kind of ongoing process, this ongoing crisis that we're in, I think it's a big question, sort of what the future is. I'm sorry, everyone. I thought I was going to be fast, but naturally. So they're back with Lula now. That's right. That's what they're saying. I guess that's my question, yeah. But just whatever people think, I'm sorry, that was a lot. I have slides and stuff, too. I don't have internet. I can't send to anyone, but I'm happy to send it, too. Muito obrigado, Lucas. Eu acho que foi muito interessante a sua pesquisa e com certeza vamos ver se a gente tem tempo para debatê-la junto com os demais trabalhos. Tá muito interessante como se
insere a discussão que a gente está fazendo da teoria da dependência numa situação concreta, real, e como o Rafael colocou, né, que volta, né, agora, né, como é que a gente faz? Vai ter um novo movimento pendular, é isso? Então, muito interessante. Bom, gostaria de convidar as professoras Angelita Matos Souza e Tatiana Beringer, que vão apresentar o texto A Fase Atual da Dependência e o Estado Dependente no Brasil. Gostaria de apresentá-las. A professora Angelita Matos Souza é professora livre-docente no Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp, tem produção bibliográfica concentrada na temática da dependência, autora dos livros Estado e Dependência no Brasil, 1889-1930, e Dependência e Governos do PT. Integra o projeto Universal CNPq 21, a crise política, a nova direita, o Estado e os conflitos sociais no Brasil. A professora Tatiana Beringer é professora adjunta de Relações Internacionais e Economia Política Mundial na Universidade Federal do ABC, é autora do livro A Burguesia Brasileira e a Política Externa nos Governos FHC e Lula, da editora Apres, publicado em 2015, e é editora da revista Crítica Marxista, e também integra o projeto Universal CNPq 21, 21, a crise política, a nova direita, o Estado e os conflitos sociais no Brasil. Bom, é um prazer tê-las aqui conosco, e passo imediatamente a palavra para vocês. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada, boa tarde a todos e todas. Vou começar aqui a exposição dizendo da alegria, né, de ver um evento como esse, com este tema. Acho que todas as falas anteriores foram demonstrando a importância do debate, o avanço também, as novas reflexões que foram surgindo. Então, gostaria de parabenizar os organizadores, né, e agradecer a oportunidade de dialogar com vocês. Eu vou começar a apresentação, depois, se necessário, passo para a professora Angelita. Como o Pedro Paulo já adiantou, né, um pouco dessa reflexão é algo que nós temos feito coletivamente em torno do projeto CNPq, mas, sobretudo, também em torno de um projeto editorial coordenado pelo Pedro. O tema em si, sobre o Estado dependente, é um tema que a professora Angelita leva aí desde o mestrado dela, de maneira muito brilhante e original, e aqui a gente sistematizou um pouco para pensar o período neoliberal, que foi o tema, né, da livre docência dela, e é o tema que eu tenho também me debruçado, né, objetos que eu tenho refletido já há algum tempo. Então, a proposta, né, é pensar o Estado e a dependência no neoliberalismo. E a gente faz isso a partir de 3 fontes, né? Teoria do imperialismo, de Lenin e de Poulantzas, a teoria da dependência, especialmente a vertente de Cardoso e Faleto, e a teoria do Estado, de Nikos Poulantzas. Sobre a teoria do imperialismo, né, interessa, sobretudo, pegar a questão que o Lenin aporta sobre exportação de capitais, disputas interimperialistas e desenvolvimento desigual. E para o Poulantzas, tem 2 grandes questões muito importantes, que é o papel do Estado, mesmo diante da internacionalização produtiva ou da emergência de organizações internacionais, como o Estado segue tendo o papel e a função de manutenção do modo de produção capitalista, e a ideia de que o imperialismo deve ser dividido em fases, historicizado e pensado as principais mudanças que existem a partir disso. Poulantzas conceitua aí 3 fases e que a gente vai um pouquinho além, exatamente porque ele estudou até os anos 70 e o nosso objeto é posterior a isso, né? A primeira fase seria a fase do capitalismo concorrencial, a segunda fase é a fase do entre-guerras, um período de transição, inclusive que ele localiza muito bem o elemento também do fascismo nessa fase, como um reflexo, né, um efeito dos elos fracos da cadeia imperialista, e o capitalismo monopolista que emerge pós Segunda Guerra Mundial,
qual seria a base do imperialismo americano. E o Poulantzas considera também, além do papel do Estado, né, da manutenção dos conflitos interimperialistas, uma ideia de elos políticos, econômicos e ideológicos, coloquei filosóficos aqui, gente. Mas o imperialismo formando uma cadeia também, que não é só um elemento daquele cujas relações de dominação acontecem de fora para dentro das formações sociais, mas tentar entender esse emaranhado e a presença dos interesses externos dentro das formações sociais. Da teoria da dependência, do Cardoso e Faleto, né, o que mais nos interessa, primeiro é o fato de que eles partem de uma análise integrada da dependência. Né? Essa análise integrada e a ideia própria de pensar a teoria da dependência é o desdobramento do imperialismo nas formações sociais dependentes, a relação de como é que se pensa também fases do imperialismo para fases e formas da dependência. Né? Isso, o professor João Quartim de Moraes também fala muito dessa relação de como se pensar as teorias da dependência. Né? É uma abordagem, para nós, sociocêntrica, que vai conjugar aí os interesses externos, os estados e grupos e classes sociais. E, a partir disso, operacionalizar como é que se dão essas relações. Então, sobretudo, pensar o entrelaçamento e os conflitos entre as classes sociais e o capital externo. Né? Que tipos de frações de classe se formam a partir dessa relação, né? Que se dá, então, novamente, com a internalização do capital externo no seio das formações sociais dependentes, que é disso que se trata a exportação de capitais também. Né? E focando aqui, então, em duas, daí é diferente, talvez, desses autores, do Cardoso e do Faleto, que avaliam muito mais a formação de uma fração de classe, que é a burguesia associada, né? Nós, até por ter essa influência, né, e utilizarmos a teoria poulanziana, é considerado a existência de duas grandes frações, que é a burguesia associada e a burguesia interna, e a disputa que se dá entre elas no seio da relação e da política. A professora Angelita apresentou isso na tese de livre docência como algumas das debilidades das teorias da dependência, né? Aquilo que o Pedro apresenta como a possibilidade de junção, ela vai olhar para as contribuições e apontar certamente a ausência de uma teoria do Estado capitalista no interior das teorias da dependência. E aí, nas duas vertentes, mas com mais ausência ainda na teoria marinista, né, e com pouca elaboração e incorporação, mas com alguns elementos importantes na teoria cardosiana. E a tarefa, então, é pensar qual é o papel do Estado dependente, o que seria ele, que papel ele cumpre para a reprodução, para a manutenção da dependência. Então, o primeiro fato, que acho que é importante, porque existem debates muito caros em relação a isso, é entender que, do ponto de vista do tipo de Estado, ele é um Estado capitalista. As estruturas jurídico-políticas que contém, né, e que vão aí estruturar. Para nós, no caso do Brasil, é um Estado que se forma a partir do processo da República e da abolição. Aí, sim, segundo Décio Sais, se institui, né, a universalização das instituições e o direito formal de trabalho, direito supostamente igualitário, né, e todos os elementos necessários para a reprodução do capitalismo. E a questão é que esse Estado capitalista, o que ele faz é internalizar e organizar também os interesses do capital externo no seio da formação social dependente, de tal forma que o bloco no poder não é estritamente nacional. E uma das características também é que segmentos da cúpula burocrática e políticos profissionais podem ter um comportamento, né, e representar aí não só uma posição política ideológica, mas a própria forma como a dependência vai seguir, que é o entreguismo. Né? Então, aqui até debatendo, né, um pouco com algumas teorias, né, que a professora Angelita vai colocar aí sobre haver ou não haver necessariamente autoritarismo, patrimonialismo, né, como forma da dependência. E aí a novidade seria
a questão do entreguismo. Dessa forma, talvez sem muita originalidade na forma de periodização, né, mas seguindo aqui a ideia de como é que se dá, no caso da história brasileira, as formas e as fases de dependência, né? A colonização é o final do século XIX, qual não há um Estado, e a prevalência do escravismo e do comércio triangular entre Portugal, Inglaterra e Brasil. Depois a chamada dependência clássica, né, que se dá no período da chamada República Velha, trocas desiguais, e a divisão internacional do trabalho pautada entre indústria e agricultura. A nova dependência, né, teorizada, então, por Cardoso e Faleto, que vai trazer a industrialização dependente, né, e uma nova divisão internacional do trabalho através da internacionalização produtiva, vinda de investimento externo direto, e de como é que essa relação vai se dar. E a novíssima dependência, que foi teorizada, né, por José Luiz Fiore e Décio Sais, como a fase da dependência no neoliberalismo. E aí, ao comparar essas duas fases, que eu acho que é um argumento importante, né, entender o aspecto regressivo que o neoliberalismo traz do ponto de vista da dependência. Que tipo de investimento externo vai atrair, né, diferenciar investimento produtivo em novas plantas de investimento em capital, em portfólio, né, em carteira, em portfólio, em privatização, em desnacionalização, são dos elementos principais. O neoliberalismo é entendido por nós enquanto um modelo, uma fase de desenvolvimento do capitalismo, que se inicia a partir dos anos 70, fundamentada, né, estruturada aí a partir do poder do dólar, da financiarização entendida como o rentismo, a manutenção da internacionalização produtiva, com um grande deslocamento para a Ásia, uma revolução tecnológica, primeiro a Revolução 3.0 e depois a 4.0, processos de privatização, sobretudo de serviços essenciais e de recursos naturais, abertura comercial, o tripé macroeconômico, e uma grande ofensiva contra os trabalhadores, primeiro contra os sindicatos, depois contra direitos, né? E grandes outras conquistas dos trabalhadores, e uma ideologia, né? Ideologia pautada de individualismo, empreendedorismo, ideia de liberdade, né? Como é que isso tudo se junta para um novo mesmo modo de vida, né? Com grandes diferenças em cada estado em como é que isso vai ser de fato aplicado, porque diz respeito a como se dão as lutas de classe no interior da formação social dependente, como vão lidar com esse capital externo, né? E aí a forma de assimilação. Então, a novíssima dependência seria caracterizada por esse poder do dólar moldar as políticas macroeconômicas dos estados, né, impondo muitas vezes o tripé macroeconômico e as reformas neoliberais como característica, né, como condicionante também para renegociação da dívida, para a manutenção também, supostamente, da vinda de investimento externo, da estabilidade macroeconômica, né? Um aumento do rentismo, e aqui pegando até também contribuições que a professora Leda Paulani tem apresentado sobre dependência 4.0, entendendo não só o rentismo como a renda gerada para o capital financiarizado, né, para os fundos de pensão, títulos, mas também para a propriedade intelectual, que se paga sobre isso no período neoliberal, um processo de fusões e aquisições, privatizações, aumento do setor de serviços e uma forte desindustrialização. Vou passar aqui para alguns gráficos e alguns dados que a gente queria chamar a atenção, né? O gráfico sobre a desindustrialização no Brasil, a participação do PIB, da indústria no PIB, que hoje apresenta em torno de 11% da participação, já tendo alcançado mais de 45%, antes do período neoliberal, exatamente, né, nos anos 80, perto dos anos 80 que se vê realmente, né, antes do neoliberalismo 86, se vê o ápice, e depois todo esse declínio chegando a 11%. A participação nas exportações mundiais da indústria de transformação, o Brasil ocupando aí
31º lugar. Aqui, o dado que a professora Leda Paulani também apresenta em relação à remuneração da propriedade intelectual, um crescimento exponencial se comparado com o crescimento do produto interno bruto brasileiro, da geração de riqueza no Brasil, e pensar, e aí a nossa proposta, além de apresentar todas essas questões teóricas, é pensar no momento atual e como é que se encaminha e se pensa essa questão. Primeiro, então, o imperialismo americano, pegando a partir do Leo Panish, a ideia de que ele se dividiria em duas fases, a fase dos 30 anos gloriosos, depois a fase de 1970 em diante, com a financiarização, o poder do dólar, dos organismos financeiros internacionais e da nova relação entre Estados Unidos e China, e aqui acrescentando, então, que estamos vivendo uma outra fase com essa ascensão chinesa e um conflito muito forte entre Estados Unidos e China. Então, a ideia é sempre olhar como é que existem esses conflitos interimperialistas, como eles se materializam, como é que eles se desenvolvem no interior das formações sociais dependentes, e aí pensar as próprias estratégias. Então, sabendo que estamos hoje vivendo um momento de grande mudança e transformação na política internacional, né, na economia política internacional, com grande exportação de manufaturas da Ásia, o conflito entre Estados Unidos e China focado na questão da tecnologia e da hegemonia, a ascensão dos BRICS, né, enquanto potências econômicas, especialmente da China e da Índia, mudanças de fases e contradições que se dão, sobretudo nos centros imperialistas, né, entre o neoliberalismo progressista para o neoliberalismo autoritário, a partir também de grandes reflexos da crise de 2008, e na América Latina a chamada onda rosa, né, que acaba sendo interrompida por golpes de Estado e por novas eleições, e agora encontra-se numa nova onda, uma nova perspectiva. Então, a nossa grande pergunta é, né, qual seria a estratégia do Estado brasileiro na atual fase do imperialismo e da dependência? E a defesa seria a possibilidade de uma estratégia, de uma política de barganha e equidistância pragmática entre Estados Unidos e China, né, de certa forma reativando a política externa já feita por Getúlio Vargas, já feita em outros momentos da história política brasileira, a busca por desenvolvimento, sustentabilidade e equidade de raça e gênero, como linkar esses elementos, né? A integração produtiva na América do Sul e a reativação da Unasul, que, então, pensando na integração produtiva, novo momento do próprio Mercosul, e a reativação da Unasul, sobretudo pautando na questão da infraestrutura, da integração em infraestrutura e energia, da política de defesa e da política de cooperação em saúde. Acho que são esses os principais elementos. Angelita, quer corrigir aí, acrescentar? Acho que você falou tudo. A única coisa que eu gostaria de falar é que a Tatiana foi muito generosa aí em falar da questão da teoria do Estado dependente. Realmente, no mestrado, eu busquei teorizar acerca propriamente do Estado dependente, mas, desde então, são vários os estudos que têm tentado pensar a dependência politicamente, especialmente no contexto ali dos pesquisadores do CEMARX, né? A Tatiana é uma, a Mariana outra. Então, quer dizer, eu acho que, embora não exista uma teoria do Estado, nem nas duas vertentes principais da teoria da dependência, ali, nisso que se pode chamar escola de Campinas, meio presunçoso, mas a gente tem falado em história de Campinas, escola de Campinas, seja na ciência política, e tanto na ciência política como na economia, ali tem se discutido muito o Estado dependente, né? Eu acho que falta teorizar melhor, e o nosso esforço
é teorizar a partir do Polantzas mesmo, né? Que é o arcabouço teórico ali da maior parte dos pesquisadores ligados ao Semarques, ao Armando Boito, né? E uma questão que tem me chamado mais atenção ultimamente é essa do entreguismo, né? Porque é uma coisa que, na minha opinião, também precisa ser teorizada de maneira articulada, a teorização do Estado dependente, né? Porque é um fenômeno muito importante que define o Estado dependente, né? A cúpula burocrática e segmentos, né, dos funcionários políticos se caracterizam muito, é dessa forma que se reproduz a dependência em âmbito político, né? O entreguismo é um fenômeno muito importante e muito pouco estudado, ou pelo menos muito pouco teorizado, né? Então, também tenho pensado muito sobre isso, escrito sobre isso recentemente. Mas, para quem se interessar, né, pelo tema do Estado dependente, aí eu acho que tem que realmente buscar os trabalhos do pessoal ligado ao Semarques, né, que está todo mundo, se não tomando exatamente isso como objeto de estudo, está abordando a questão, né? Era só isso. Obrigada, Tatiana. Obrigada a todos pela atenção. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a apresentação das professoras, Tatiana e Angelita. Muito impressionado com o esforço de sistematização, inclusive de periodização histórica. Eu acho que traz contribuições muito relevantes para o nosso debate aqui, inclusive trazendo outros autores, no caso do Polantzas, que eu acho que não dá para deixar de incorporá-lo em qualquer tipo de tentativa de entender as relações de classe, o papel do Estado no capitalismo e nessas formações sociais que vocês estão chamando de dependentes. Então, muito interessante. Eu estou aqui passar a palavra para o José Newton de Menezes Marinho Filho, que é o primeiro texto da mesa. Acho que o José Newton tem aula agora, né? Então pediu para fazer uma apresentação um pouco mais curta do que faria. Tá? Então eu vou fazer uma breve apresentação do José Newton e depois passar a palavra para Mariana Ferreira e aí nós passamos então para a parte de debates, né? O professor José Newton de Menezes Marinho Filho é professor de Direito Constitucional da Universidade Regional do Cariri, presidente da Escola Superior da Advocacia, da subseção do Crato, da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Ceará. E aí tem um longo currículo, José Newton, que eu vou parar por aqui, porque eu acho que o mais importante já está dito e também o mais importante é te ouvir, né? Nesse importante trabalho que você traz, que é reflexões para um Brasil soberano, a partir do pensamento de Celso Furtado e Paulo Bonavides, alternativas ao liberalismo, à dependência e ao subdesenvolvimento. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente eu peço desculpas, a gente está passando por um concurso aqui na universidade, então imaginem a reviravolta e eu confundi os fusos horários. Então eu peço desculpas por ter confundido, cancelei o horário da noite, achando que era 4 horas mais, 4 horas menos. Então peço desculpa porque agora eu tenho uma aula. Eu agradeço principalmente a Mariana, que cedeu esse espaço para que eu possa falar, e eu vou tentar falar brevemente sobre o texto que eu planejei, né? Essa minha exposição visa tratar como um case a emenda constitucional 95, que é aquela do teto de gastos no Brasil, que fez um congelamento de gastos, como exemplo claro de um instrumento de índole neoliberal que desvirtuou o texto constitucional brasileiro de 1988 em um dos seus objetivos primordiais, lá no artigo 3º. Qual é? É a superação do subdesenvolvimento histórico. Para tanto, eu utilizarei 2 paraibanos, o economista Celso Furtado e o grande constitucionalista, o professor Paulo Bonavides.
enquanto o professor Celso Furtado seria um mapeamento para pensar o que pode uma nação soberana frente a essa globalização. Qual o espaço sobrando para os Estados? E como mecanismo de estruturação, eu utilizarei o conceito de uma crise constituinte do professor Paulo Bonavides, que ele vai teorizar isso desde a década de 90 do século passado. Enquanto hoje é moda, principalmente em percepções norte-americanas, falar de crise constitucional, erosão constitucional, o professor Paulo Bonavides, desde a década de 90, já está falando desta tal de crise constituinte. E aqui eu começo pensando que a Constituição, em termos de uma teoria clássica, utilizando o professor Friedrich Miller, é tida como um documento jurídico-político que separa as funções do poder, organização do Estado, e declara direitos, geralmente individuais. Contudo, essa definição ela parece esquecer um aspecto que tem relevância especial para este projeto, qual seja, a ideia de que constitucionalismo moderno, a partir das revoluções ditas liberais, e capitalismo nascem juntos e possuem uma estreita relação. Isso é o pensamento de um grande filósofo do Recife, o professor Nelson Nogueira Saldanha. Então, pode-se afirmar que o constitucionalismo é um movimento que assegura a institucionalização das bases necessárias à reprodução da economia de base capitalista. À vista disso, com o professor Davi Francisco, é que nós podemos pensar que a teoria da Constituição como uma teoria da sociedade. Por essa imbricação forte, mas esquecida pelos juristas, é que a professora Wanda Capella, de Toulouse, assevera que a tarefa primordial dos sociólogos do direito é o de observar as dinâmicas do capitalismo atual e sua correlação com o Estado de Direito. Isso porque, se o keynesianismo foi uma das bases para a construção dos Estados que tendiam ao social, o neoliberalismo de hoje, da década de 90, como minhas colegas falaram, mas que a mesma coisa, a não ser pela diferença de tempo, segundo o professor Berkovitch, do entreguismo da década de 30. Eles são repaginados. Então, o neoliberalismo, enquanto faz o capitalismo em sua versão financiarizada, atenta contra esse modelo, ou seja, o modelo de Estado social. Haja vista que o objetivo é a formação de um Estado-empresa, para utilizar o termo da Wayne Brown, que não se lasteia nos cidadãos e na soberania nacional, mas os mercados. O Wolfgang Strick vai mostrar isso, como a ajuda internacional vai diretamente para pagar lucros de banco e não efetivar direitos. Em países da periferia do capitalismo, como o Brasil, a ausência de um Estado social, bem como as medidas neoliberais, implica em maior sofrimento por parte da população, que, por ser financeiramente hipossuficiente, necessita essencialmente e de forma direta de prestações positivas, ou seja, ações estatais de bem-estar social. No caso brasileiro em específico, o ataque à Constituição de 1988, que projetou um Estado social, e aqui, com o professor Paulo Bonavides, nós entendemos que Estado social ele possui várias configurações, vários modelos, nem sempre atrelados a uma democracia. Mas aqui no nosso trabalho seria um Estado social como um Estado de direito. Então, esses ataques à Constituição vêm desde os primeiros momentos, seja a partir do FHC, com suas privatizações, mas também com emendas à Constituição que visam desvirtuar e quebrar esse pacto social coletivo que está ali no artigo 3º da Constituição, que é superar o subdesenvolvimento. Nesse último caso, com uma alteração formal à Constituição, que é a emenda 95, que instituiu o teto de gastos durante 20 anos e que teve por resultado prático o congelamento de gastos públicos em matéria social. A justificativa desse ato de austeridade fiscal foi, consoante seus propositores, os ministros do Planejamento da Fazenda, especificamente o Henrique Meirelles, a crise econômica que assolava o país, bem como os rumos trilhados pelos chefes do Poder Executivo anteriores, Dilma e Lula. Contudo, essa afirmação de que não há escapatória, que é total, que não cabe, então o país não teria mais liberdade para impor seus ditames e tudo seria internacional, a gente volta ao Celso Furtado, que é assim, mesmo com a globalização, há um espaço para projetar e se efetivar as bases nacionais. Contudo, lembram Soler Lunardi e Dimitri de Moles, tanto o teto de gasto quanto as medidas de austeridade neoliberais são escolhas de índole política, em que o governo busca modificar a Constituição para satisfazer seu projeto ideológico. E não são atos técnicos ou decorrentes de cálculos fiscais, como muitas vezes é utilizado para justificar
esses atos estatais. Assim é que a emenda constitucional contraria a finalidade principal do Estado brasileiro, estabelecido pela Constituição de 88, ou seja, ser um documento normativo, legitimado e promotor do bem-estar comum e da solidariedade. Usa-se, então, a Constituição como um registro público de projetos políticos, desconsiderando os requisitos do artigo 60, e não como um pacto fundante de uma sociedade que intenta a construção de um Estado social de direito. O neoliberalismo, portanto, joga com a Constituição como uma folha de papel em que pode ser utilizada para fins privados, como se não houvesse, segundo Antônio Manuel Espanha, pressupostos e pré-compromissos. No caso brasileiro, essa função é de superar, como diria Celso Furtado em seu desenvolvimento e subdesenvolvimento, superar esse subdesenvolvimento histórico e construir um Estado de caráter social. Dito isso, e aí é a grande proposta do nosso trabalho, seguindo Berkovitch também, como superar esse neoliberalismo? Temos que renacionalizar ou reestatizar as conquistas brasileiras. A soberania econômica é uma soberania relativa, ou seja, e os bens do Estado Nacional são bens do povo brasileiro. Então, juridicamente, aqui eu falo do direito, não há nenhum óbice para reestatizar ou renacionalizar aquilo que fora privatizado. Isso é o primeiro passo para que nós consigamos retomar essa soberania do país e romper com o laço neoliberal. Então, mais uma vez, a renacionalização e a reestatização dos bens que pertencem ao povo brasileiro, que foi expoliado com as privatizações, não há nenhum óbice jurídico. É uma escolha de índole política. Então, o próximo governo, o governo eleito, o presidente Lula, ele pode sim fazer revogar, porque pertence ao povo brasileiro que foi expoliado. Bem como a emenda constitucional pode, a qualquer momento, ser revista, né? Já tem várias propostas que pedem isso, o furo do teto de gastos. Então, a partir dessas considerações, pode-se considerar a emenda constitucional 95 como referente para compreender essas dinâmicas da Constituição. Ao mesmo passo que pode ser compreendida como um sinal de desestabilização entre a presente fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro neoliberal, e constitucionalismo, que não estariam mais se estabilizando, ganha contornos mais fortes na periferia do capitalismo. Com essa alteração constitucional, ou seja, a emenda constitucional 95, o Brasil só sobe uma crise constituinte. O que é crise constituinte? É uma crise que não altera, não derruba a Constituição, não derruba o governo, mas ele muda a essência das instituições. E aí ela não tem mais um fazer ético, um fazer de efetivar direitos, mas de seguir o capital. Crise constituinte é isso, é a Constituição que não tem mais força e o Estado para efetivar direitos, mas só muda sua essência para ter uma efetivação do direito dos credores. É satisfazer os credores e deixar o povo à míngua. A crise constituinte é uma das 4 crises do Brasil constitucional elencadas por Paulo Bonavides. Crise constitucional, crise da soberania, crise constituinte e crise da unidade nacional. Não é uma crise de uma Constituição, mas do poder constituinte. É percebida de forma acentuada nas nações subdesenvolvidas em decorrência da fragilidade de seus mecanismos econômicos. Fere as instituições e não é sanada com uma reforma constitucional, ou seja, uma emenda, tampouco com uma nova Constituição. No caso brasileiro, a crise constituinte é aquela que permanece desde as origens do nosso Estado. Então, percebendo, e para encerrar esse mapeamento, e para ficar no meu tempo, eu fiz alguns cortes, é perceber que, apesar dessa crise constituinte que fere a igualdade, a direitos do povo brasileiro, isso destacadamente a partir das suas privatizações e do teto de gastos, ainda é possível para um Brasil soberano, que pode ser possível, não há nenhum óbice jurídico, basta só interesse político. E isso quebra, mais uma vez, os argumentos neoliberais, como as colegas falaram, que é uma decisão técnica. Eles sempre dizem, são técnicos. Mas é perceber que isso também é uma escolha de índole política. E se é índole política, nós podemos também transformar. Basta
a sociedade brasileira buscar, através de manifestações, participações populares e pressão ao governo. Se é verdade que a emenda constitucional, o atual presidente eleito já defende o furo ou a revogação, nós também temos que lutar para que os bens do Estado brasileiro se retornem aos seus titulares, que é o povo brasileiro, através das privatizações que vem desde o governo FHC. Mas se estende de lá até cá. Espero ter ficado no tempo e cumprido a minha promessa. Agradeço muitíssimo a atenção e a oportunidade de falar nesse evento. Boa tarde. Obrigado, José Newton, por ter resumido, já que nós estamos aqui já chegando aos finalmente, ainda temos a Mariana para falar. Eu gostei aí da sua junção do Celso Furtado com Paulo Bonavides, que eu não conhecia. E tem gente aqui já pedindo para te mandar para a equipe de transição, para você começar a fazer o revogaço lá. Ou seja, para juridicamente operacionalizar essas mudanças aí para um Brasil soberano. Tá? Você vai nos deixar ou fica aqui? Tenho que sair no máximo 10 minutos, mas eu queria, é uma das minhas escritas da minha dissertação, promulgar falar mais de Paulo Bonavides. Então, se eu tiver outra oportunidade, se tiver interesse, é um autor que tem uma história lindíssima, mas é desconhecido, né? O professor Berkovitch, que é da USP, diz que a desgraça do Paulo Bonavides é ter nascido no Brasil e escrito em português, mas é uma história muito bonita de um brasileiro que sempre lutou contra esse neoliberalismo, né? Apesar de seus 95 anos. Então, estou disponível para a gente conversar em outra oportunidade. Não é desconhecido, não. Eu estudei ele. Você estudou Paulo Bonavides? Estado, claro. Bom, eu sou muito amigo do Gilberto Berkovitch, eu vou pedir, no próximo encontro eu vou pedir para que ele me fale do Paulo Bonavides e achei interessante esses dois paraibanos aí conversando a partir do seu texto. Resgatado por um cearense. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado, Zé Newton. Gostaria então de passar a palavra para last but not least, viu, Mariana? Para Mariana Ferreira. Eu estou aqui no celular com as credenciais de todo mundo, viu, Mariana? Então a Mariana Ferreira vai falar para o título da apresentação da Mariana. O debate teórico em torno da categoria Estado dependente. Muito interessante, que já faz um diálogo, né, com o que as professoras colocaram, como também com o que foi falado aqui pelo Lucas Azambuja, né? Mariana Davi Ferreira atualmente faz estágio de pesquisa no exterior no Department of International Development na King's College, em Londres. É doutoranda no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, vinculada ao Centro de Estudos Marxistas CEMARX e ao Grupo de Pesquisa Política Externa e Classes Sociais da UFABC. Agora eu entendi a conexão. Vocês trabalham juntas. Que coincidência. Não, mas muito legal ver o grupo se reunido, pautando os debates. Só para fazer um comentário. Eu não sabia qual trabalho Angelita e Tatiana tinham submetido e elas também não sabiam que eu tinha submetido. Muito legal. Eu até fiquei. Não vai combinar. Eu até fiquei, meu Deus, não, mas é uma feliz coincidência saber quais são os centros que estão produzindo, né, resgatando, né? Bom, a palavra é sua, Mariana. Antes de tudo, eu fiz um recorte aqui porque para também a gente conseguir dialogar mais, né? Então, sendo a última, mas não menos importante. Então, assim, dialogando com o trabalho de Angelita e de Tatiana, apresentado antes, nessa proposta de paper, o objetivo era explorar como a categoria do Estado dependente pode auxiliar nas pesquisas sobre política externa e informações sociais dependentes, mediante a análise da relação das frações de classe e do Estado capitalista,
por meio da categoria já apresentada também por Tatiana e Angelita, do Bloco no Poder. E, especificamente, eu estou tentando buscar pontes que me ajudem, a partir desse debate, na minha pesquisa de tese, na qual eu estou estudando as relações entre Brasil e China nos governos Lula, com foco na análise entre a relação da burguesia interna e da política externa brasileira para a China, nessa fase da novíssima dependência, também já apresentado pelos professores. Então, esse debate ele envolve dialogar com autores da teoria da dependência de maneira mais específica, da teoria marxista da dependência, que foram intelectuais que teorizaram sobre o subdesenvolvimento e a dependência na periferia do capitalismo, mas fundamentalmente sobre a categoria do Estado dependente, que vem sendo aí acumulado pela professora Angelita, principalmente. Eu até trouxe o livro dela para fazer uma propaganda aqui assim. Como é que é? Se quiserem dar uma olhada. Você está dando para gente? Não, esse eu ganhei dela, então. Só se alguém quiser dar uma olhada. Então, a contribuição da teoria da dependência, que se deu principalmente na segunda metade do século XX, vem sendo fortemente retomada pelas ciências sociais do Brasil nos últimos 20 anos. As principais obras retomadas por meio de republicações, eventos e debates acadêmicos acabam sendo dos intelectuais vinculados à chamada teoria marxista da dependência, com destaque para Rui Mauro Marini, Vânia Bambirta e Antônio dos Santos. Entretanto, nós aqui partimos da compreensão de que a contribuição dos intelectuais brasileiros para uma análise marxista da dependência deve ser entendida de maneira mais ampla. Então, é necessário considerar uma maior abrangência de autores no que seria caracterizado como essa teoria marxista da dependência. Como ontem a gente dialogou, se Rui Mauro Marini fala em superexploração da força de trabalho, Florestan Fernandes, como o professor também apresentou hoje, vai falar em acumulação dual do capital e de apropriação repartida do excedente nacional, por exemplo. Então, assim, há diferenças, mas há também possíveis pontos. E também a vertente de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, que existe uma polêmica na releitura deles, se seriam ou não marxistas, né? E aqui acreditamos que sim. Então, além disso, também acreditamos que é necessário dialogar com a elaboração dos teóricos considerados desenvolvimentistas, que realizaram suas reflexões mais próximas à CEPAL. E aí, também levar em consideração, por exemplo, a contribuição de Ottaviani, que vai dizer que a análise feita por pesquisadores latino-americanos sobre o capitalismo dependente, abre aspas, envolve a adoção da perspectiva crítica oferecida pelas próprias sociedades subordinadas, particularmente a perspectiva daqueles que são subordinados na sociedade subordinada, e que pode ser compreendido como equivalente ao aprofundamento da análise do imperialismo vista da perspectiva do país subordinado. Então, de um lado, a teoria do imperialismo, do outro, a teoria da dependência, que dialoga. Entretanto, não se deixa de lado o diálogo com pensadores clássicos do marxismo europeu ou norte-americano, por exemplo. Então, eu parto desse entendimento de que há essa complexidade e pluralidade no debate teórico sobre dependência das formações sociais da América Latina, na segunda metade do século XX, e seus posteriores desdobramentos analíticos nas pesquisas do século XXI. Então, nessa apresentação, e a partir do texto que eu fiz para o evento, a gente busca, de maneira mais sistemática, levar em conta esse debate, considerando a contribuição de Angelita, principalmente, no que tange a caracterização do Estado em formações sociais dependentes, na atual fase da dependência, que seria a novíssima dependência. Então, eu estou tentando dialogar com essa análise, considerando a dimensão política da dependência e evitando um pouco as polêmicas sobre as análises economicistas versus as análises politicistas. E, por isso mesmo, eu destaquei também a contribuição de Marini e outros teóricos
O objetivo é conseguir avançar nesse debate para que ele possa, em um momento posterior, né, auxiliar na análise do meu objeto de tese sobre os interesses das frações burguesas e a política externa brasileira para a China. Então, o objetivo é conseguir, a partir do debate sobre o Estado dependente, fazer a mediação do debate teórico com análise concreta, porque eu acredito que entender o Estado dependente pode contribuir para enfrentar as controvérsias analíticas sobre as diferentes presenças do capital americano e do capital chinês em estados dependentes, mas principalmente com foco no caso brasileiro. E por que isso, né? Porque a gente também buscará analisar as implicações da presença do capital externo no posicionamento de diferentes frações da burguesia nos estados dependentes com foco no Brasil. Então, esse recorte, ele se constitui porque nos interessa, assim como também acho que no final Angelita e Tatiana trouxeram, explorar essas diferenças analíticas sobre as implicações da atuação do capital imperialista americano no Brasil e o que há de diferente na presença do capital chinês no Brasil. Então, há diferenças de como o capital americano e o capital chinês incidem sobre a economia brasileira, o que diferencia a inserção externa americana e chinesa no Brasil, quais as implicações dessa inserção para esse Estado dependente no nosso país, né? Então, esse debate teórico, ele pode nos ajudar nessas análises, principalmente considerando esse contexto mais amplo, no qual se insere o meu objeto de tese, no qual há um conflito entre Estados Unidos e China, né? Então, é possível considerar que esse conflito ele configura-se como uma variável interveniente nos estudos sobre política externa e dependência nos países da América Latina. E é interveniente porque pensar as relações entre o Estado brasileiro e o Estado chinês, e principalmente as frações da burguesia brasileira e a China, pressupõe pensar em um possível conflito que essa posição, né, na política internacional resulta e significa aos interesses dos Estados Unidos diante desse conflito entre os dois países. Então, a gente acredita que retomar o legado da teoria da dependência em diálogo com a análise polanziana sobre política externa, que Tatiana vem desenvolvendo desde o seu livro, da sua tese, pode contribuir com esse debate, principalmente a partir da concepção de Estado dependente, né? E aí eu trouxe um pouco no texto sobre a questão do contexto histórico, do pensamento da dependência na segunda metade do século XX, mas, enfim, a gente já fez todo esse debate e eu vou direto para o ponto sobre o Estado dependente, né? O debate sobre os dependentistas vai ocorrer aí com inspiração e crítica à teoria do desenvolvimento da CEPAL e à teoria marxista do imperialismo, né? Isso é afirmado por Fiore. E toda essa produção, ela nos ajuda a pensar hoje a atual fase da dependência em que vivemos. E a gente toma emprestado aí a caracterização da novíssima dependência, feita por Fiore e Décio Sais, também colocada aí na apresentação de Tatiana e Angelita. E relembrando que, segundo Décio Sais, esse momento em que vivemos da novíssima dependência caracteriza-se essencialmente pela mudança no caráter das relações imperialistas estabelecidas pelo capital externo nas economias das formações sociais dependentes. Então, para nós, no grupo de pesquisa que a gente está, é sempre importante pensar a posição das frações burguesas no Brasil em relação à presença do capital externo na nossa formação. Por isso, essa curiosidade de tentar entender a diferença da presença do capital chinês e da presença do capital americano na dinâmica aí dessas relações da novíssima dependência, né? Então, se antes, na nova dependência, nós tínhamos uma presença do capital externo que se caracterizava por investimentos no setor produtivo e auxiliava de maneira contraditória essa industrialização periférica, agora, por meio das contra-reformas neoliberais,
a gente visualiza que o capital externo ele busca obter ganhos fáceis, apoderando-se de todos os setores econômicos já existentes que possam propiciar ganhos reais imediatos, nas palavras de Décio Salles. Então, há uma periferização de segundo grau nessa fase da dependência, segundo o autor. E aí, por que pensar um Estado dependente? Para nos ajudar, auxiliar nessas reflexões, né? Tomando emprestado aí toda a contribuição de Angelita, então aqui estou tentando dialogar com essa categoria, né? O intuito é explorar a categoria teórica do Estado dependente para tentar entender se há especificidades no aparelho estatal dessas formações sociais na novíssima dependência. E ela fala que há. Né? Então, explorando essa questão, a gente acredita que isso pode auxiliar no debate sobre política externa e Estados dependentes, e como essa política externa se constitui no que tange a relação com os interesses do capital internacional, tanto em sua fração produtiva como em sua fração financeira. Haveria diferença entre o papel que cumpre o Estado nas formações sociais imperialistas e nas formações sociais dependentes? As pistas nos apontam que sim. Né? Em ambas as formações, cabe ao Estado garantir as condições para a reprodução ampliada do processo de acumulação de capital. Entretanto, nas formações dependentes, cabe ao Estado garantir as condições para que os interesses do capital imperialista consigam ser consolidados dentro da dinâmica da acumulação do capitalismo periférico. Por isso que, até tomando emprestado também o que Tatiana colocou sobre o bloco no poder das formações sociais dependentes, terem essa presença também dos interesses do capital imperialista. Né? Então, assim, entendemos que a relação que as frações burguesas estabelecem com esse Estado difere e, como consequência, exige do Estado dependente uma adaptação aos interesses do capital imperialista, submetendo-se a esses. Então, nas formações sociais dependentes, os fracionamentos da classe dominante também são determinados pela relação que essas frações burguesas vão estabelecer a partir da presença do capital imperialista ou externo. Né? Então, para analisar o Estado dependente nessas formações sociais, nós entendemos que é necessário analisar as classes, as frações de classes e o Estado capitalista, porque partimos do entendimento de que a burguesia não é homogênea. Né? Então, as diferentes frações da classe dominante elas vão se aglutinar para defender ou rejeitar as políticas estatais com o objetivo de defender os seus interesses econômicos, onde geralmente uma fração detém a hegemonia no interior do bloco no poder. E a gente faz esse estudo mediante o conceito de bloco no poder, que é uma unidade contraditória entre as diferentes frações da classe dominante e o Estado, a fim de manter o seu interesse político geral, que é a manutenção do modo de produção capitalista. Então, nos interessa pensar os diferentes fracionamentos, seja em relação à origem do capital, seja em relação ao lugar que a fração do capital ocupa no processo de acumulação, seja em relação ao porte, se é pequeno, grande ou médio, mas principalmente da relação que esses fracionamentos vão estabelecer com o capital externo. Né? Então, entender Estado dependente e as fases da dependência pressupõe explorar essa relação entre as frações da burguesia e o Estado. Né? Então, Angelita, ela traz de forma original essa tentativa de explorar, a partir da contribuição das teorias da dependência, principalmente na versão de Cardoso e Faleto, ou na versão marinista, o lugar ou a ausência do lugar para a reflexão sobre o Estado. Né? Segundo ela, as análises do Estado nessas duas obras vão focar no enquadramento societal e vão relacionar Estado e autonomia estatal às relações de classes, além de operar com a ideia de fracionamento das classes dominantes sem muita explanação. Né? Então, em diálogo com essas duas obras, Angelita vai dizer que em Marinha a autonomia relativa do Estado estaria vinculada à debilidade da burguesia nativa, né?
que seria fraca. Então, a autora ela vai convergir com o argumento de que a problemática da autonomia relativa do Estado dependente está vinculada à complexidade da situação de dependência, mas ela não endossa a tese da debilidade da burguesia local ou nativa, como um elemento causal dessa maior autonomia relativa do Estado dependente. E em relação à obra de Cardoso e Faleto, Angelita vai argumentar que há uma ausência do debate do Estado, mas que essa categoria vai ocupar um espaço um pouco maior que na obra de Marini, né? E que eles, Cardoso e Faleto, vão conseguir dialogar com o papel do Estado na garantia das condições de reprodução da acumulação de capital. Então, e dialogam também com a concepção de fracionamentos capitalistas e de autonomia relativa do Estado, mesmo que seja com a concepção de Estado capitalista mais presente nas obras finais de Poulantzas, Estado, Poder e Socialismo. Mas o que nos interessa destacar aqui fundamentalmente é dialogar com a concepção de Estado dependente que a autora traz de maneira mais original. Primeiramente, de maneira fundamental, Angelita vai afirmar a correspondência entre as esferas econômica e política, vai na teoria da dependência para conseguir caracterizar a fase atual da dependência, destacando a validade da articulação entre esses fatores externos e domésticos para a explicação da realidade política e econômica dos países da periferia do capitalismo, mas que pensar o Estado dependente pressupõe pensar na independência política. E isso traz para a gente o enorme debate que teve presente em todas as apresentações sobre como há uma pluralidade nas interpretações de Fernando Henrique Cardoso, de Marini, de Florestan, de Celso Furtado, do próprio Caio Prado, de Décio Sais, sobre quando começam essas relações de dependência, quando começa o capitalismo dependente, né? E eu acho que Angelita, ao destacar isso, que pensar em Estado dependente pressupõe pensar em independência política, ela vai trazer aí a interpretação de Décio Sais, como Tatiana também trouxe, né? De que pensar relações de dependência pressupõe, dentro do capitalismo, pressupõe pensar a formação do Estado burguês no Brasil, no final do século XIX. E isso se diferencia da concepção de outros autores, como o próprio Marini e o próprio Florestan, né? Isso a gente até debateu ontem também. Então, é necessário a existência de um Estado dependente para pensarmos as relações de dependência entre Estados capitalistas formalmente soberanos e independentes. Para fechar, o Estado ele vai cumprir esse papel de garantir a reprodução das relações de dependência, né? Então, há sim uma especificidade do Estado dependente. E isso quer dizer que precisamos sim olhar para fora, mas também precisamos, de maneira central, estudar o que acontece dentro desse Estado dependente. E estudarmos a relação entre as frações burguesas e o Estado capitalista, né, nessas formações sociais. Então, é preciso olhar para as frações da burguesia que possuem capital predominantemente nacional, como Tatiana e Angelita trouxeram, que é a burguesia interna, e como se relacionam de maneira associada com o capital externo, que seria a fração da burguesia associada. Mas, fundamentalmente, o que muitos pesquisadores não fazem é que precisamos olhar para o Estado dependente brasileiro. E se quisermos entender a condição da política externa brasileira em relação ao capital internacional, que no nosso caso é em relação ao capital chinês, precisamos olhar para qual o posicionamento desse Estado. Então, para concluir, como falamos no início, todo esse debate teórico sobre o Estado dependente nos ajudará no desafio de precisar o caráter das relações ensino-brasileiras. Angelita iniciou essa reflexão em papers e no seu livro, Dependência e Governos do PT. Nós corroboramos com a ideia de que as relações Brasil-China não podem ser analisadas pela chave das relações de dependência, porque a China não é uma potência imperialista, como os Estados Unidos né? Algumas perspectivas teóricas vão analisar as relações sino-brasileiras no século XXI, afirmando o imperialismo chinês, né? Que a expansão chinesa teria um caráter imperialista, ou vão apontar para
a formação de uma sino-dependência das economias latino-americanas, como afirma Carcanholo, Marcelo Carcanholo. Mas nós acreditamos que a presença chinesa no Brasil e nos demais países da América Latina possui um caráter diferenciado e não imperialista. E aí a gente corrobora também com a análise da professora Valéria Ribeiro, que também é professora lá da UFABC, que vai falar que o caráter particular da economia chinesa, da formação social chinesa, vai também particularizar o caráter da sua expansão internacional e vai refletir contradições no regime de acumulação desse país. Então, nós convergimos com essa análise. Especificamente, Angelita vai afirmar que há configuração de um Estado não dependente na China, apesar dela falar em práticas imperialistas da China, ela afirma que não trata-se de um Estado imperialista, né, nas relações com o Brasil especificamente. Porque, por exemplo, se a gente for pensar, a China ela tem um sistema financeiro com controle do Estado e politicamente orientado. E isso é um elemento que se diferencia de estados imperialistas quando a gente vai pensar o sistema financeiro neles, pensando principalmente a caracterização leninista, né, do imperialismo quando fala superior do capitalismo. Então, nós esperamos que avançar nesse entendimento da especificidade do Estado dependente, né, possa nos ajudar no entendimento e na caracterização das relações Brasil-China a partir do entendimento da sua estrutura jurídico-política. É isso. Obrigada. Muito bom, Mariana. Eu acho até que você já fez aí algumas interlocuções, né? Utilizou elementos que o Lucas trouxe e, obviamente, está muito afinada, né? E também traz um caso empírico, né? Que é a questão da relação da política externa brasileira com a China, como isso se situa no caso desse Estado dependente. Então, nós temos tem a reflexão teórica das professoras Angelita e Tatiana, e muito colada com essa reflexão teórica, a sua tentativa de aplicação dessa perspectiva metodológica no caso das relações externas Brasil-China, e o Lucas partindo também da teoria da dependência, tentando entender a relação da Fiesp, né, como o posicionamento da Fiesp, tentando entender a Fiesp como uma classe capitalista local ou como burguesia interna também, né, também utilizando essa conceituação. O Flores, que é o nosso maître de conférence, né, ele tinha pedido para eu, né, porque geralmente a pessoa que media traz questões. Eu tenho aqui uma lista de 10 questões aqui para as companheiras e para o companheiro Lucas aqui, mas eu acho que nós já estamos, né? Pode ir nas questões, no máximo, se os outros, né, querem colocar alguma questão de repente quando você tiver terminado as suas observações, questões, a gente põe tudo junto e aí sim faz uma resposta única, né? Acho que... Tá. Não, eu na verdade, gostei muito de ter... eu já acompanhei o seminário inteiro, adorei. O fato da gente estar mediando, eu sempre tomo nota, mas a gente toma nota com um pouco mais de a Mariana está tentando entender minha letra, nem eu consigo às vezes, viu, Mariana? Não, então eu vou trazer algumas questões assim, mais para as pessoas ficarem livres, né, para trazer uma questão eu achei muito interessante a discussão que você traz, Lucas, e eu confesso que é legal você ter utilizado o referencial, tanto a Vânia Bambirra quanto o Fernando Cardoso e o Faleto. Estou aqui vendo onde é que está a parte que... E percebe-se que você está muito... você conhece o debate sobre isso, ou seja, você citou todos
os autores. A pergunta, a sugestão, porque você pediu ajuda, né? Isso. Então, na verdade, é uma sugestão, né? Eu pergunto o seguinte, o fato de você ter utilizado autores e categorias como a Vânia Bambirra e o Fernando Henrique Cardoso, que inclusive você diz que na análise do golpe de 64 é muito parecido, e aí na hora que você vai aplicar para 2016, você chega quase à mesma conclusão. Aí eu te pergunto, será que você não chega quase à mesma conclusão porque você utiliza as mesmas categorias? Será que a gente não precisa refinar essas categorias? Porque é um outro Brasil, é um outro padrão de desenvolvimento capitalista, é um outro sistema capitalista internacional. Ou seja, parece, mas eu acho que é farsa, né? Se a gente volta ao governo agora, a gente pode mostrar que você teve a tragédia e agora a farsa, né? Obviamente que foi uma farsa que todo mundo viveu na pele, especialmente os segmentos subalternos da sociedade brasileira. Né? Porque em alguns momentos você fala, olha, eu até acho que não existe algo mais, uma burguesia interna, um capital doméstico totalmente puro, né? Foi o que você falou. E você apresenta todos os demais argumentos. Então, eu acho que a análise de discurso, a minha pergunta que você está fazendo e o acompanhamento, isso eu achei a parte mais interessante. No final dos anos 90, a crise de 2008 e a crise de 2014, essas mudanças, porque esse pessoal, ou seja, o Fernando Henrique está ali, né, no livro dele, ali mostrando como existem as reacomodações táticas da burguesia. Aí você vai falar, então a burguesia brasileira age assim, sempre agiu assim, né? Teve um artigo que o Haddad escreveu, que deu uma polêmica danada, acho que na Folha, no Valor. Aí eu falei, bom, mas o que tem a ver trazer a análise do Fernando Henrique para o contexto que a gente está vivendo? É tudo completamente diferente. Será que, né? Ou seja, por isso essa minha ideia de... Aí, no caso, sei lá, eu acho até que o texto do Haddad estava interessante, eu concordo com alguns argumentos, mas atualizar esse conjunto de categorias e perspectivas, talvez você possa... Será que não... Porque aí, no final, quando você fala... a teoria que você utiliza, ela te ajuda a ser muito categórico de que o que aconteceu é igual. Então, eu tenho uma classe dominante e dominada. Então, esse é um argumento que encerra o debate. Te pergunto, será que ele não encerra o debate ao invés de abrir? Né? E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta para as três companheiras, achei muito interessante, confesso a minha ignorância, quer dizer, essa a necessidade que a gente tem de estar circulando e acompanhando as pessoas que estão utilizando as mesmas ferramentas teóricas, não conhecia o conceito de novíssima dependência, né? Então, talvez, muito provavelmente, falha minha, e pelo que eu entendi, o conceito de novíssima dependência cobre, sei lá, de 1990 até hoje, ou seja, então os governos Lula, que eu critico, mas chamo de novos governos, mantém as mesmas coisas? Como é que isso faz com os autores que chamam de Estado neodesenvolvimentista? Ou seja, isso, na verdade, é alguma margem de manobra que a novíssima dependência permite? E no caso da política externa, por exemplo, será que não são arenas do Estado em que há mais raio de manobra em relação às outras? Porque na política externa, por exemplo, você conseguiu desenvolver os BRICS, né? Então eu fico me perguntando, na política econômica, por exemplo, você pega Petrobras, BNDES e política externa, não dá para você dizer que, sei lá, são espaços, aparelhos de um Estado dependente. Será que não tem aí fricções dentro desse Estado, né? O Estado como uma condensação do conflito de classes, né? Já que vocês estão usando pulantes e tal. Então eu também achei o conceito de formação social dependente interessante, né? Porque eu acho que está na hora da gente recuperar o conceito de formação social para entender o Brasil.
inclusive tentar entender o que é o mundo, né? O que é um conglomerado. E o que seria... Mas é uma formação social dependente, isso só é suficiente? Ou é uma formação social capitalista dependente? Né? Todas as formações, todos os países da periferia são formações sociais dependentes também, ou seja, porque eu achei esse conceito interessante, né? Tem novíssima dependência, Estado dependente, e aí eu entendo, eu me localizo. Ainda que o novíssima dependência pegar um período assim tão amplo, eu imagino que vocês façam aí os movimentos de tensão, conflito, né? Mas a formação social dependente eu fiquei particularmente interessado em saber como vocês operacionalizam. Né? São as questões que eu consigo formular. Essa questão da China é complexa pra caramba, viu? Ela diria que não é... Depois eu posso te passar, eu escrevi várias coisas sobre essa coisa da política externa, da relação Brasil, América Latina com China. Não é uma potência imperialista, mas é um novo centro que desloca as potências tradicionais, entende? Então, em alguns países da África, alguns sentem como imperialista. Né? Eu, particularmente, tenho dúvidas, inclusive, como se deve trabalhar o conceito de imperialismo hoje. Mas a China, por exemplo, diferentemente dos países europeus e Estados Unidos, pelo que eu estudei, os documentos que existe uma possibilidade de você atrair cadeias produtivas de empresas chinesas para cá. Coisa que os Estados Unidos e a União Europeia não estão. Os Estados Unidos acabaram de criar um fundo agora no governo lá para financiar investimentos na América Latina, porque a China tem várias ações. Então, a China, na verdade, está sempre movida pelo interesse próprio, pensando na sua atuação geopolítica mundial, e tem mais jogo de cintura para se adequar aos interesses. Tanto que eles falam que, na verdade, é uma conversa entre parceiros do terceiro mundo. Eles ainda utilizam uma cooperação para o desenvolvimento, né? Até a narrativa deles é diferente. Então, eu acho muito interessante aí o seu... Né? Mas os vizinhos a veem como uma força imperialista também, os vizinhos próximos. Pergunta para o Vietnã, pergunta para as Filipinas. Tem as complexidades regionais. Tem isso. Então, aí é uma discussão interessante, mas eu lancei a bola, vocês fiquem à vontade aí para desenvolver e se, né, sei lá, estou tentando fazer da melhor forma o papel de mediador. Eu acho que foi facilitado pela qualidade das apresentações.